Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta, Jornalismo Gamer. Primeiro episódio de hoje do dossiê do personagem Blanka, onde nós vamos falar a origem do personagem, mas antes a gente vai falar a respeito da franquia onde ele surgiu, Street Fighter. Se você está chegando agora, vamos explicar um pouquinho a respeito da franquia. Street Fighter 1, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas jogaram, ele estreou em 1987. Ele causou um impacto muito grande porque ele foi um jogo de luta, um fighting game, 1 contra 1, com uma mecânica bastante diferenciada. Já existiam outros jogos de luta, mas o Street Fighter ele trouxe inovações, por exemplo, personagens maiores, jogabilidade com um manche, né, um controle e 6 botões, 3 botões de soco, 3 botões de chute, soco fraco, soco médio, soco forte, chute fraco, chute médio, chute forte, salto, bastava botar o controle para cima lá e tal, que era uma mecânica que já existia em alguns jogos de ação, mas nos jogos de luta 1 contra 1, acredito ter sido o inovador nesse quesito, mas o Street Fighter 1 também tinha suas falhas, e foi isso que complicou o jogo se tornar um sucesso imbatível. Poucas máquinas também foram distribuídas, era uma máquina cara, entre outros problemas, mas uma das coisas que chamaram a atenção da Capcom, produtora do jogo, foi exatamente o fato de que você poderia escolher entre dois personagens, o controle 1 você poderia jogar com o Ryu, e no controle 2 você poderia jogar com o personagem Ken, que são os dois personagens que existem em todos os jogos de Street Fighter. E ocorreu de lançamento em 1991-92, ocorreu o lançamento do Street Fighter 2, o segundo jogo lá da franquia, que foi um sucesso estrondoso. Mas eles fizeram uma coisa diferente em relação ao primeiro, que foi considerado um upgrade muito grande. No primeiro jogo, você só podia escolher entre esses dois personagens, Ryu e Ken, que praticamente tinham a mesma mecânica, mesmos golpes, só fazia mudar um pouco a paleta de cor e tal, não sei o que, os detalhes no cabelo e tudo, mas você só podia jogar com eles dois, um karateka japonês, que era o Ryu, e um karateka dos Estados Unidos, o Ken. Todos os outros inimigos representavam artes marciais diferentes e países diferentes, eram 2 inimigos por cada país que a gente tinha que derrotar ao longo do jogo. E uma das coisas que a gente achou muito interessantes, no Street Fighter 2 tinha 8 lutadores disponíveis a princípio, né? Depois eles vão colocando mais 4 personagens que são os chefões, depois mais 4 personagens que eram os New Challengers, né? Os novos personagens e tal. E um desses personagens era o lutador brasileiro. Blanka foi provavelmente o primeiro personagem brasileiro em um jogo digital. O primeiro personagem brasileiro em um jogo de videogame. E muita gente, até hoje, não entende nada a respeito do personagem Blanka. Muitos sites mesmo, principalmente sites brasileiros, eles têm uma mania de propagar umas informações completamente erradas a respeito do personagem, dizendo que ele não é brasileiro, dizendo que ele é um personagem simplório, que ele é um personagem ruim. Tem até sites dizendo que o personagem foi criado pelos japoneses da Capcom como se fosse uma forma de humilhar os brasileiros, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso é balela, e a gente vai falar a respeito disso ao longo de todas as matérias do dossiê. Vamos falar hoje especificamente da história cronologicamente contada do personagem ao longo de todos os jogos onde ele apareceu da Capcom, certo? Então vamos falar de uma forma resumidinha a origem dele. O Blanka, ele tem a sua origem da seguinte forma: ele, quando criança, acredito que mais ou menos entre os 9 e 10 anos de idade, ou seja, esse negócio de dizer que o Blanka, a história dele começa quando ele era um bebezinho e tal, não sei o que, não ocorre. Ele já começa na história já com entre 9 e 10 anos, meados dos anos 70, final dos anos 70, uma coisa assim. Ele e o pai estavam viajando em um avião. O pai dele, que algumas informações, isso não é ainda 100% canônico, ele talvez fosse um estrangeiro casado com uma brasileira, Blanka lá e tal, o garotinho de nome Jimmy, o nome dele Jimmy é um apelido que serve tanto para pessoas com o nome de Jaime quanto James, ou seja, ainda não sabemos ao certo se o nome originalmente dele é Jaime ou James, mas ele é conhecido canonicamente como Jimmy, e o pai provavelmente tinha descendência estrangeira, ou ele mesmo era estrangeiro, naturalizado brasileiro, e ele tinha uma missão. Se
segundo que comenta, isso também é uma coisa que ainda vai ser revelado na Capcom, se for o desejo dela continuar as histórias do Blanka. O pai do Blanka, ele era aparentemente um espião. Ele trabalhava como fotógrafo, arqueólogo, sociólogo, antropólogo, uma coisa assim, e ele tinha muito contato com o povo da Amazônia. Ele fazia várias viagens procurando ruínas antigas de civilizações perdidas no meio da Amazônia, e tinha contato com tribos indígenas bem mais afastadas, e aparentemente isso era uma camuflagem. Os governos da América do Sul, eles estavam desconfiados que a organização criminosa Shadaloo estava colocando uma base secreta no meio da Amazônia, o que era verdade. E essa base secreta servia para controlar tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tudo que era, digamos assim, grande em se tratando de operações criminosas na América do Sul, todas tinham relação com a sede da Shadaloo, escondida no meio da Amazônia. E isso já estava complicando a situação, estava chamando a atenção de vários governos da América do Sul que entraram em contato com a Interpol. Só que era de difícil acesso chegar nesse local. E aparentemente o pai do Blanka, ele aproveitaram do fato de que ele era um arqueólogo e tinha contato lá com as tribos indígenas para fazer essas investigações. Se for verdade ou não, não importa. O que importa é que nesse dia o filho dele, Jimmy, foi chamado pelo pai, ou a mãe insistiu para que ele fosse com o pai fazer uma viagem de avião. O garoto insistiu muito, foi viajar de avião com o pai. Nessa viagem, sobrevoando a Amazônia, o avião é atingido. Antigamente achava que fosse um relâmpago que atingiu o avião e ele caiu em pleno ar e tal, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a base secreta da Shadaloo realmente existia e eles estavam testando uma nova arma que era o Psycho Drive. Essa arma estava sendo escondida debaixo de 7 chaves, e quando o avião passou sobre a base secreta da Shadaloo, eles acharam logo que fosse um avião do governo e decidiram: vamos abater essa aeronave. Mas que momento melhor não seria esse para a gente testar o canhão Psycho Drive com esse invasor? Então, é assim que ocorre. Eles ativam o Psycho Drive, disparam uma grande rajada, a rajada atinge o avião cai no meio da selva. O acidente é totalmente abafado. Ninguém tem coragem de chegar até o local, porque todo mundo sabe que quem chega nessa região não retorna, que é a base secreta da Shadaloo, e foi noticiado que provavelmente um relâmpago tinha atingido a aeronave. Pararam as investigações, a mãe do Jimmy, Blanka, lá e tal, fica sem saber, mas fica com aquela esperança de que um dia vai reencontrar o filho ou o marido e tal. Mas a verdade é que o avião caiu no meio da Amazônia, o pai do Jimmy morreu, ele muito pequeno, entre 9 e 10 anos, como eu já falei, fica sozinho na selva. E aí que começa a jornada do Blanka, a transformação dele de um garotinho normal no mutante Blanka. Ao longo desses anos na selva, o Jimmy, ele se torna aquele tipo de personagem que a gente chama de tarzanesco, ou tarzanesque, que é o quê? Um personagem ao estilo de Tarzan, Mowgli e outros, como o Kamen Rider Amazon, o Kamen Rider brasileiro também, por sinal, que também serviu de referência ao Blanka, que são crianças que se perdem no meio de uma selva, seja a Amazônia, seja a África, e são criados por animais. No caso, o Blanka também é criado por animais. Ele originalmente era dito pela Capcom que lobos teriam criado o pequeno Jimmy como se fosse o Mowgli lá, mas na verdade foram onças, né, jaguares, começaram a criar o Jimmy, mas ele teve contato com todos os animais, ele foi praticamente adotado pela selva inteira. Então ele tinha pais adotivos que seriam onças, macacos, entre todo tipo de animal que você pode imaginar. E nesse meio tempo ele foi crescendo, se adaptando ao local e foi esquecendo da memória dele, talvez pelo próprio trauma do acidente. A memória de quem ele era antes se apagou. É como se a vida dele fosse zerada, e a partir dali ele foi definindo quem seria, né? Foi aí que foi surgindo aquela criatura com um jeitão mais simiesco que nós conhecemos que é o Blanka. Mas originalmente o Blanka não era esverdeado, ele era branco, provavelmente albino. E os indígenas no local, que falavam um pouco de português, um pouco de espanhol, eles viam o Blanka no meio da selva e achavam que ele era um espírito, uma espécie de assombração, uma força da natureza, e diziam que ele era uma criatura, um fantasma de pele branca,
Blanca, né, em espanhol. E é por conta disso que ele é chamado de Blanca. Só que Blanca foi contaminado por um vírus misterioso, que dentro do universo Capcom, do universo da Capcom, eles chamam de vírus B, o B-Virus. E este vírus, ele cria uma mutação que transforma as pessoas em híbridos animais, que é o termo que eles utilizam dentro da Capcom, que são pessoas meio homem, meio animais. E essa mutação ocorre da seguinte forma: esse vírus, ele vai contaminando seres vivos um atrás do outro, né? Ele pula de hospedeiro em hospedeiro, ele copia parte do DNA de cada um dos hospedeiros e vai levando essa informação genética de um ser vivo para outro. Quando um ser vivo é contaminado, passa para o vírus essa informação, ele vai para um outro hospedeiro, contamina também esse hospedeiro, e a partir daí esse hospedeiro sofre uma mutação, né? Digamos, de um jacaré sendo contaminado e esse vírus contamina em seguida uma onça, pode ocorrer uma mutação e essa onça vai herdar parte da informação genética do jacaré, e aí vai se tornar uma criatura meio onça, meio jacaré. E foi o que aconteceu com Blanca. Como ele teve contato com vários animais, ele recebeu DNA de jaguar, e por conta disso ele tem aquelas presas, aquelas garras e tudo. Ele recebeu DNA de serpentes, de sucuris, de anacondas, e é por isso que ele tem essa força muito grande, articulações bem flexíveis. Pelo vírus recebeu DNA de macacos, tem esse DNA também da enguia elétrica, ele pode produzir sua própria energia, até mesmo de tatus, e é por isso que ele tem essa habilidade de se transformar numa esfera, numa bola lá e tal, fazendo um ataque lá e tal em forma de bola, porque ele também recebeu esse dom dos tatu bolas, né? E ninguém sabe ao certo qual animal teria contaminado ele primeiro. Algumas pessoas dizem que foi, na verdade, o encontro insólito que ele teve com o personagem Rikuo Albaf, o Tritão. Vocês devem conhecer do outro jogo de luta, outra franquia famosíssima da Capcom, que é os Darkstalkers. E essa mutação causou no Blanca ele ficar com essa pele esverdeada para se camuflar no meio também da selva. No início ele utilizava uma pintura que ele descobriu observando os índios. Ele utilizava uma pintura à base de folhas de determinadas árvores e tudo, mas a pele dele foi se tornando esverdeada por conta da própria mutação. Foi um sistema de camuflagem. Até dizem que até hoje se ele mudasse de um local para outro, a cor da pele do Blanca também sofreu uma nova mutação para se camuflar. Provavelmente ele recebeu DNA de camaleões também. Enfim, em que momento o Blanca entra para a história do Street Fighter? Primeiro a gente tem de falar um pouco a respeito do personagem Dan Hibiki. O Dan Hibiki era filho de um grande lutador, que era o Go Hibiki, e Go Hibiki ele enfrentou o Sagat, né? Ele tinha um estilo de karatê semelhante ao do Ryu e do Ken, né? E ele aplicou durante um campeonato de Street Fighter o Dragon Punch, né? O Shoryuken no Sagat. E isso causou a perda de um dos olhos do Sagat. E Sagat, no meio da fúria, matou o pai de Dan. O Dan decidiu que ia se vingar. Só que o Dan nunca foi bom em artes marciais. Ele era um playboyzinho de Hong Kong. E já muito velho, foi querer entrar nas artes marciais e teve problemas com isso. Ele chegou a pedir que o mesmo mestre do Ryu e do Ken, o mestre Gouken, fosse mestre dele, né? Na época ele chegou no dojo, o Ryu e o Ken, eles eram bem jovenzinhos ainda, estavam no início do seu treinamento, e o Dan não foi aceito quando o Gouken descobriu que ele só tinha a intenção de aprender artes marciais para matar o Sagat. O Gouken disse que ele não ensinava para as pessoas se vingarem, né? Eles ensinavam arte marcial por questões nobres, encontrar paz interior, descobrir como ultrapassar os seus limites. Então o que acontece? O Gouken passa a instrução de que nenhum mestre no Japão ou nas proximidades lá e tal, praticamente toda a Ásia, pudessem treinar o Dan. O Dan estava impedido de entrar em qualquer dojo e aprender artes marciais. Só que foi que o Dan fez? Ele escutou uma história de que há 100 anos antes existia um grande mestre de artes marciais de um estilo chamado Senjutsu, e esse mestre de artes marciais, ele ficou tão poderoso que não tinha mais desafio para ele, né? As pessoas viviam desafiando ele derrotava todo mundo, ele tinha grande habilidade. Essa arte do Senjutsu, ele treina o lutador não apenas, né, nos golpes corpo a corpo, mas também a utilizar poderes psíquicos, como telecinésia, e não existia desafio para ele, e também não existiam candidatos
qualificados o suficiente para que esse mestre de Sanjutsu passasse a sua arte adiante. E esse mestre teria se desligado do mundo das artes marciais e foi para o Brasil exatamente no primeiro navio da primeira imigração japonesa para o Brasil. Ou seja, ele veio há mais de 100 anos atrás e o Dan disse, cara, será que esse sujeito está vivo? Será que existem pessoas no Brasil que continuaram a arte dele? Eu vou lá descobrir. Parte para o Brasil, na cara e na coragem, chega em São Paulo, que foi o canto onde o navio aportou, e ele vai fazer uma pesquisa. Ele descobre que um amigo desse mestre de artes marciais, que se perdeu o nome dele, né, o nome original dele, desse japonês, se perdeu. Esse mestre veio com um amigo, ele vai até a família do amigo. Detalhe, o amigo desse mestre de Senjutsu, que o Dan vai procurar saber da família dele era, na verdade, o patriarca da família Matsuda. Ele era o avô do personagem Shan Matsuda e da Laura Matsuda. Então, vai até o dojo do Matsuda Jiu-Jitsu e lá descobre que o mestre de Sanjutsu decidiu se tornar uma espécie de eremita e foi para a selva amazônica. E o Dan decide ir atrás dele lá na Amazônia, saber se ele ainda está vivo, se tem alunos por lá. Chegando na Amazônia, evidentemente o Dan, muito ingênuo, achando que ele simplesmente ia entrar na selva e ia encontrar esse mestre, ele se perde. O Dan se perde no meio da selva, então ele encontra o Blanka. O Blanka salva ele lá e faz amizade lá e tal. Isso também é uma situação que ocorre muito semelhante com Tarzan e outros personagens tarzanescos, né? Que o herói selvagem está vivendo o seu cotidiano lá na selva e aí vem, digamos, um arauto da aventura, alguém que vai tirar ele daquele cotidiano e vai mostrar que a vida dele não era aquilo, né? Ele era humano e tudo, tinha uma família e que vai levá-lo para a civilização. Acontece a mesma coisa. O Dan ensina alguns golpes, ensina inglês, ensina um pouco de japonês pro Blanka. O Dan percebe que o Blanka tem uma tornozeleira e nessa tornozeleira tem o nome Jimmy gravado. Aí ele se toca, cara, provavelmente o teu nome é esse, Jimmy e tal, e aí é que começa a surgir os ecos de memória do Blanka, né? Começa a tornar a memória dele. E o Blanka começa devagarinho a lembrar de quem ele é. O Dan começa a investigar, cara, quem é a sua mãe, quem é o seu pai, de onde você veio, como foi, você já nasceu assim, não nasceu, e aí começou a surgir as dúvidas no Blanka, ele foi percebendo que era diferente de todo mundo que está ao redor. E o Dan decide, não, cara, vamos levar você até a civilização. O Dan leva o Blanka até as cidades ribeirinhas, os povoados lá na Amazônia. Muitos já conheciam o Blanka, né? O Blanka era uma lenda, né? Era praticamente uma criatura folclórica, como o Mapinguari, o Curupira, a Caipora. O Blanka é apresentado, as pessoas ficam meio desconfiadas, o Blanka também fica totalmente jacatatu, né? Claro, ele não consegue se sentir à vontade e, coincidentemente, Dan encontra uma incrível oportunidade para apresentar o Blanka como um herói, né? O Dan descobre que estão fazendo uma produção cinematográfica no meio da selva amazônica envolvendo artistas marciais famosos. E eles estavam fazendo esse filme lá no local. O Dan entra em contato com a produção e mostra o Blanka lá pra galera. O Blanka chega lá e tá chamando a atenção de todo mundo. Caramba, o que é isso? Um monstro, um mutante? Que é isso tal? Aí o Dan explicando lá pra esse cara, ele praticamente disse isso. Cara, eu encontrei ele na selva, um cara gente boa e tal. Ele é tipo o Homem-Aranha. Foi picado por algum animal e se transformou em uma criatura meio humana, meio animal e tal, não sei o que. Fez a propaganda lá pra ele, todo mundo achou legal. E disseram, cara, e ele faz o quê? Não, ele entende o que vocês estão falando, ele é inteligente e ele luta também. Se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui. Jimmy, vem cá. Ele chama o Blanka e diz, cara, demonstra as suas habilidades. Aí o Blanka faz umas demonstrações das suas habilidades e o diretor lá do filme decide, cara, vamos filmar o Blanka. O cara aí é uma sensação, é um achado, vamos filmá-lo. O Dan, achando que tá tudo certo, ele se despede temporariamente do Jimmy, né? Ele chega lá e tal pro Blanka e diz, cara, o negócio é o seguinte, tá tudo bem aqui, fica filmando, eu vou dar só um pulinho lá na cidade pra comunicar com a minha família, dizer que eu tô bem. Infelizmente, o que eu vim fazer aqui na Amazônia aqui não deu certo, eu acabei encontrando um amigo e tudo mais, e você tá em boas mãos, o pessoal que gostou de você tá tudo tranquilo. Porém, durante as filmagens, o Blanka, ele deixou de ser uma curiosidade, aí virou o vilão da história. E até aí tudo bem. Só que ele começou a roubar a cena e as pessoas ao redor, o povo ribeirinho lá do local, começou a torcer muito pelo Blanka e disseram, não, cara, eu acho que vocês deveriam dar uma chance a mais a ele, ou seja, começaram a fazer pressão. E aí a produção do filme mudou totalmente o roteiro. Não, agora o Blanka aí, essa criatura, vai ser o protagonista do filme. E o ator que era o protagonista original, que estava sendo combinado lá com ele, que
estava fazendo as filmagens, foi tudo anulado e o cara virou coadjuvante do próprio filme onde ele estava escalado para ser o superastro. E aí começou uma revolta entre os artistas marciais. Poxa, nós somos dublês, nós somos artistas marciais, aí vem uma criatura da selva que não tem nenhum estilo de luta definido, roubando a cena da gente, isso não vai dar certo. Os atores decidiram que iam humilhar o Blanka durante a filmagem, mostrar que ele na verdade era uma criatura irracional, um selvagem, não dava para filmar com ele. E começaram a tirar onda com ele e começaram a dizer que ele era um monstro, que provavelmente os pais dele ficaram revoltados quando ele nasceu, né? Eles ficaram lá achando ele nojento, monstruoso e abandonaram ele na selva. O Blanka acaba perdendo a estribeira com isso, derruba todo mundo no meio da filmagem e volta para a selva. Quando o Dan retorna, o Blanka já tinha retornado para a selva. Isso tudo que eu tô falando ocorre antes de Street Fighter Alpha 03 ou Alpha 3 e chega na época de Street Fighter Alpha 03, o Blanka ele está vivendo lá na selva, tendo pouco contato com os seres humanos, mas ele fica na cabeça aquela ideia de um dia retornar à civilização, descobrir quem é a mãe dele. Nisso, pouca gente sabe, mas o Blanka ele gosta mais de vegetais, ele gosta mais de frutas do que carne, apesar dele caçar às vezes animais, mas a preferência alimentícia dele não é carne, são frutas. E determinado dia, perto de uma cidade ribeirinha, um grupo de pessoas está recolhendo de uma plantação várias frutas, inclusive melancia, que ele é louco por melancias. Ele vê aquele monte de melancias dentro do caminhão, ele não perde tempo, ele pula dentro do caminhão e começa a comer as melancias. O problema é que o Blanka comeu demais, adormece no caminhão e esse caminhão vai para cidade grande. E aí é que acontece a grande reviravolta do Blanka. O Blanka acorda e começa a ficar em pânico porque ele está no meio da cidade, não sabe o que fazer, passa por várias situações engraçadas, a polícia é notificada, as pessoas ficam chocadas com ele no meio da rua, pessoas surgem para lutar com o Blanka, achando que vão ganhar a fama derrubando uma criatura monstruosa e tudo mais, e o Blanka acaba se desvencilhando, derrota certas pessoas, e no meio dessa confusão toda ele acaba encontrando o Dan, que estava na cidade de São Paulo fazendo propaganda do seu dojo, porque o Dan, já nessa época, ele já tem o seu próprio dojo, ele funda sua própria arte marcial, misturando algumas técnicas de artes marciais que ele aprendeu ao longo da sua visita a vários dojos. E ele vem trazendo a Sakura, né? Que é aquela grande fã do Ryu, mas na cabeça do Dan, ela, na verdade, copia os movimentos dele, não do Ryu. O Dan se encontra com Blanka, se cumprimentam, ele apresenta a Sakura, tem uma luta amistosa entre os três, e o Dan nomeia ele como um dos membros do seu dojo e decide, cara, de vez em quando tem campeonatos de artes marciais chamados Street Fighters, onde grandes lutadores, denominados World Warriors, né, os guerreiros de nível mundial, se juntam para competir em lutas por fases eliminatórias. De vez em quando tem os olheiros da Shadaloo que fazem o controle desse campeonato, e você vai atrás de alguns campeonatos, vai lutando e vai descobrindo como participar, né? Você tem de chamar a atenção deles. O Blanka decide então que vai entrar no campeonato, mas meio desgostoso. O principal motivo dele entrar no início é só porque ele vai ter contato com seres humanos com os quais ele pode brincar, que ele chama de lutar, né? Ele chama de brincar, e sem correr o risco de machucá-los muito. Só que o Dan dá uma outra motivação a ele, né? Diz, cara, quem sabe você fique tão conhecido como representante. Já pensou se você se torna um representante do Brasil no campeonato de Street Fighter? E aí você derrota o grande campeão, que é o Ryu, e se torna, quem sabe, tão famoso a ponto de chamar a atenção da sua família, quem sabe dos seus pais, lá da sua mãe, e toda a pessoa que te deu essa tornozeleira. O que você acha? Ele, é verdade, ele se interessa por isso, e ocorre nesse momento o primeiro encontro dele com a organização Shadaloo, que ocorre bem próximo, digamos, acho que um ano de diferença ao jogo Street Fighter 2, onde Blanka, no meio da selva, ele acaba se encontrando sem querer com o lutador da Rússia, o Zangief. Na época, ainda existiu a União Soviética, né? O governo da ex-União Soviética, né, na época, manda o lutador Zangief invadir sozinho a base secreta da Shadaloo, se aproveitando das capacidades do Zangief, sem avião, sem nenhum tipo de transporte lá, os obstáculos da selva. Qualquer tentativa de sobrevoar foi abatida, né? Só que ele se encontra com o Blanka e acha que o Blanka é uma das experiências da Shadaloo. Os dois lutam, o Blanka derrota o Zangief, e nesse momento está chegando o grande chefão da
Shadalu, que vocês devem conhecer como Amy Bison, com o nome original de Vega, né, que é a versão japonesa dele, a versão original, o grande chefe da Shadalu, o ditador, né, é o Vega, vocês conhecem com outro nome, conhecem como Amy Bison, e ele vê a potencialidade do Blanka, vê esses seus poderes de controle de eletricidade, né, e ele decide que seria muito interessante estudar o DNA dessa criatura e quem sabe até fazer um exército de clones com ela. E é dessa forma que o Blanka tenta lutar contra a Shadalu, ele consegue derrotar o boxeador, o Balrog, que é originalmente o Mike Bison, né? E ele derrota o Balrog, né? Derrota o Mike Bison, mas não consegue passar do grande chefão da Shadalu, né? Também depois de lutar contra o boxeador e o Zangief, não tinha como também o Blanka conseguir derrotar o grande chefão, né? Eles ambos, tanto o Zangief quanto o Blanka, são levados para a base secreta da Shadalu e lá eles sofrem manipulação mental, né? Sofrem lavagem cerebral. O DNA do Blanka é estudado e aí vem a grande curiosidade, né? Que o vírus que estava no corpo do Blanka, né? O B-Virus, né? O vírus B, ele cai na mão do braço científico da Shadalu. Deu início lá à organização conhecida como Umbrella do universo da franquia de jogos Resident Evil, né? Ou Biohazard, exatamente por conta disso. O Blanka, ele indiretamente é o criador da franquia Resident Evil. O B-Virus serviu de base para os estudos que viriam surgir o T-Virus. Bem, durante esse período, o Blanka também teve uma interação muito grande com a Kami, que na época estava sob o controle da Shadalu, né? Era uma das chefes das Dolls. Ela era conhecida pelo codinome de Killer Bee. Teve contato com o ninja espanhol, o Vega, né? Que no original é o Balrog. E tanto o Blanka quanto o Zangief foram forçados a lutarem em jaulas, em demonstrações ao redor do mundo para membros da organização criminosa. Depois daquela situação, o Blanka consegue fugir graças à operação da Interpol liderada pelo personagem Charlie Nash, que invade a base secreta da Shadalu na Amazônia, consegue libertar todo mundo que estava lá sofrendo de lavagem cerebral, como foi o caso tanto do Blanka quanto do Zangief, da própria Kami, e ele acaba desaparecendo durante a missão, né, o Charlie Nash, e daí é que vem aquele boato sem pé nem cabeça de que o Charlie Nash sofreu mutação para virar o Blanka. Pelo amor de Deus, não levem isso em consideração. O Blanka destrói o Psycho Drive, ou seja, tem um fechamento de ciclo aí, né? Ele acaba destruindo a arma que abateu o avião quando ele era criança e matou o pai dele, né? De uma certa forma foi um acerto de contas entre ele e a organização. E logo depois disso, o Blanka reencontra o Dan e a Sakura e o Blanka decide que vai continuar dentro dos torneios de Street Fighter, né? Aí já começa a história do Blanka no jogo Street Fighter 2 mesmo, onde ele encontra vários lutadores, interage com Ryu, Chun-Li, Ken, Guile. Termina o torneio de Street Fighter 2 na Tailândia. Blanka tá saindo de lá juntamente com Ryu e outros, o Bison, né, o Vega, né, o grande chefão da Shadalu, que foi derrotado, e ele reencontra a mãe dele, né? Uma das cenas de encerramento de Street Fighter mais famosas, mais interessantes, mais bonitas, que é a mãe do Jimmy chamando ele pelo nome, diz que ele é o filho dela, que nunca perdeu as esperanças, que ele, por causa da tornozeleira lá e tal, reconheceu ele, os dois se abraçam e encerra a história do Blanka no jogo Street Fighter 2. No Street Fighter 4, que é a continuação direta do Street Fighter 2, o Street Fighter 3, na verdade, ocorre somente depois de Street Fighter 5. O Blanka, ele está passando por uma depressão, uma grande frustração na vida dele, porque ele está vivendo em uma cidade ribeirinha, lá na Amazônia, com a mãe dele, tudo numa boa, só que ele acha que é uma vergonha para a mãe dele. Ele não consegue se adaptar ainda com a sociedade direito, acha que todo mundo tem medo dele, vê ele como um monstro, a mãe diz que não, mas ele, na verdade, está se sentindo totalmente deslocado. Então, ele recebe um outro convite do Dan, vai ter um novo campeonato, que é o campeonato do Street Fighter relacionado com a organização SIM, relacionada com a Shadalu que estava sofrendo um processo de derrubado, e com o convite lá lançado pelo Dan, o Blanka decide se tornar um orgulho para a mãe dele. Ele decide retornar à vida de lutador. Ele vai com um amigo lá pro campeonato, passa por novas situações, tanto cômicas, encontra novos aliados, novos amigos como Helena, capoeirista, contra Sakura. Ele se torna, durante o jogo, assim, bem mais confiante em si mesmo, né? Ele se
autodeclama filho da natureza e tudo mais. E no final, Dan, sem contar nada, tinha pago a passagem de avião para que a mãe dele, a Samantha, encontrasse o filho novamente em Hong Kong. Os dois se abraçam, tem novamente aquela cena comovente, diz: meu filho, eu aceito você do jeito que você é. Isso que você colocou na sua cabeça de que as pessoas não gostam de você, na verdade, isso é uma mentira. As pessoas gostam de você. As pessoas no Brasil gostam de você, as pessoas no mundo inteiro gostam de você. E uma das coisas que o Blanca não sabia é que desde aquela época onde ele participou daquele filme, as gravações não ficaram completas, o filme nunca chegou a se tornar uma produção aí ao cinema de fato, mas fizeram cópias, né, piratas daquele filme. Aquele filme entrou informalmente no mercado e se tornou uma lenda. Todo mundo no Brasil e no mundo queria saber quem era aquele mutante brasileiro verde que enfrentou uma equipe de lutadores super conhecidos. Então o Blanca era super conhecido, querido, e não tinha noção disso. Quando ele retorna para o Brasil, é que ele percebe que crianças, as pessoas da Vila Ribeirinha gostavam dele. E depois do Street Fighter 4, ele se afasta um certo tempo dos torneios e ele é tão inteligente que ele vira um conhecedor autodidata de aparelhos eletrodomésticos. Ele começa a consertar aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos dos moradores ao redor, né, de graça. Ele se torna guia turístico, né, as pessoas pagam para andar com o Blanca na selva. Ele se torna líder de equipes de resgate. Se alguém se perder na selva amazônica, o Blanca conhece como uma palma da mão, ele vai lá e resgata a galera. Também ele se torna membro de equipes de controle animal, né? Se algum animal sai do controle, ele vai lá e acalma a criatura para que ela volte à selva. Ele se tornou ponte de comunicação entre o governo brasileiro e tribos indígenas muito afastadas que não queriam nenhum tipo de diálogo, né? Que respeitavam ele. Ele se torna mestre em artes marciais num estilo criado por ele, né? Que mistura capoeira e outros estilos indígenas e de corpo a corpo e tudo mais. E principalmente o Blanca também se torna um conselheiro para outras pessoas que foram vítimas de mutação ocasionadas por conta do mesmo vírus que transformou em híbrido animal. Essas pessoas, elas veem no Blanca um apoio, né? Um herói, um modelo. Portanto, em algumas versões não necessariamente canônicas, o Blanca se torna mestre de alguns outros seres híbridos animais dentro do universo Capcom. Pois bem, a partir disso, o Blanca também participa de outros jogos. Isso a gente vai falar mais na frente, mas aqui a gente encerra a história resumida do Blanca. Até porque em Street Fighter V ele ainda não apareceu, né, oficialmente, mas tem a Laura Matsuda, né, que a gente vai acabar falando dela em um outro dossiê. Ela também emite eletricidade, ela tem uma ligação ainda não bem explorada entre o Blanca e ela, mas isso aí é um outro assunto. Sei que vocês podem estar se perguntando, mas existe muito mais informação a respeito do Blanca. Nós vamos destrinchando e colocando em várias partes ao longo do dossiê, mas já adiantando, essa história do Blanca, que eu acabei de resumir para vocês, tem muitos mais detalhes mesmo, que não daria para falar agora para não tornar o vídeo gigantesco demais. Então, na descrição, aí abaixo, tem um link que vai levar para uma matéria do Aperta Start Jornalismo Gamer, onde a gente fala exatamente disso. Fala da origem do Blanca totalmente detalhado, muito mais até do que está aqui no vídeo. Eu recomendo muitíssimo, para quem se interessou, fazer uma visita ao nosso site no link abaixo. Gente, o feedback de vocês é o nosso combustível, é o que nos motiva. Então curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, botem para frente esse vídeo, compartilhem esse vídeo, chamem os seus amigos para assistir. A gente faz esse trabalho por vocês, beleza? E lembrando, esse aqui é o primeiro episódio do dossiê do Blanca. Vamos fazer um dossiê para vários personagens. Então, se você tem algum personagem do qual você é fã ou que você tem uma curiosidade muito grande, mas esse personagem tem pouquíssima informação dentro dessas matérias sobre sites de games, de cultura pop de uma forma em geral, coloque aí nos comentários quais personagens vocês têm interesse de conhecer mais. Então, a gente está sempre aceitando sugestões para matérias futuras, para dossiês futuros. Beleza? Continue aqui acompanhando o Jornalismo Gamer. Eu e toda a equipe do Aperta Start agradecemos muitíssimo a atenção de vocês. Valeu, a gente se encontra na próxima. Até mais.